coisa mais moderna que existe nessa vida é envelhecer. Não sei por que essa gente vira a cara pro presente e esquece de aprender que, felizmente ou infelizmente, sempre o tempo vai correr. Não quero morrer, pois quero ver como será que deve ser envelhecer. Eu quero é viver para ver qual é e dizer venha para o que vai acontecer. Esses são trechos da música do Arnaldo Antunes. E aí eu já começo sempre, eu gosto de começar com uma perguntinha, né, Nath? Para você, como é que tem sido envelhecer? E aí eu já começo dizendo, você está envelhecendo, né? Estamos envelhecendo, né? Desde que abrimos o olho, estamos envelhecendo. Bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast sobre sentir. O videocast, até, né? Que nasceu da observação e da preocupação em como lidamos com as nossas emoções e com o nosso sentir. E por que não com o nosso envelhecer de cada dia? Eu sou a Ariane Brainer, sou psicóloga e idealizadora do podcast sobre sentir. Bem-vinda e bem-vindo a mais um episódio. Eu sou Natália Holanda, sou fisioterapeuta, sou médica e colaboradora desse podcast. E estamos aqui hoje sobre essa breve explanação que a Ariane deu, recebendo uma convidada ilustre, uma pessoa que, mais uma vez, uma convidada que eu tive o prazer de acompanhar por muito tempo, como minha aluna. Uma pessoa, assim, queridíssima, que eu tenho uma profunda admiração, que eu acho uma das pessoas mais resilientes que eu conheço, com todas as adversidades que a vida traz, e que eu acredito que ela soube lidar com todas da melhor forma possível. E que tivemos o prazer de recebê-la. Então vamos começar aqui a apresentação dela, né? Isso. Ela tem formação em serviço social e tem formação em psicanálise pela Toro Escola de Psicanálise. Foi diretora administrativa da Escola Monteiro Lobato por 45 anos, até 2021, agora recentemente. Como psicanalista, atendeu clinicamente entre 2000 e 2013. Bem, dentre todas essas formações profissionais que são todas muito importantes, como a Nath bem falou, né, essa pessoa de tanta resiliência, de que tem uma alegria de viver muito grande. Né? Eu também a conheço aí já há poucos anos, mas já percebo essa alegria de viver dela e que também ela é cantora. Né? Vamos colocar né, no currículo que é preciso. Estamos falando de Lurdinha Tenório. Obrigada pela presença. Eu que agradeço o convite de vocês. E foi muito interessante porque à medida que eu fui revendo as coisas que eu penso sobre o envelhecimento e também revendo né, o texto de doutora Ana Cláudia Arantes, que eu acho que é uma das pessoas assim que eu considero espetaculares no trato com o tema do envelhecimento, eu fiquei pensando como para mim foi um privilégio de muitas formas, inclusive porque, como eu já estou em processo de envelhecimento bastante adiantado, foi muito interessante poder repensar e redimensionar algumas coisas que eu pude parar para refletir novamente. Então, eu agradeço e gostaria muito de começar essa nossa conversa me reportando a uma frase que eu escutei há muito tempo atrás, eu acho que foi num filme, atribuída a Buda, esta fala, e essa frase dizia: a união é o início da separação. Essa frase, no momento que eu a escutei, ela me impactou muito, porque, de repente, né, quando a gente pensa união, a gente nunca quer pensar na separação. A gente quer separar essas duas coisas, né? Mas, ao final, passei a refletir, depois que escutei essa frase, e a gente vai vendo que são as duas faces de uma mesma moeda, né? Então, só há separação porque, em algum dia, aconteceu uma união. E toda união, seja amorosa, seja familiar, seja de amizade, em algum momento vai produzir uma separação, não é? Ou momentânea ou definitiva, não é? Então, por que me lembrei dessa frase quando comecei a pensar no processo de envelhecimento?
Porque eu acho que este tema, o envelhecer, ele nos reporta a um outro paradoxo, né? Que é a vida e a morte, né? Então, são também duas faces de uma outra moeda, né? E a gente também tenta escapar muito de pensar na morte. A gente quer o tempo inteiro pensar na vida, né? E eu vejo esse processo do envelhecimento justamente como esse espaço de tempo que decorre entre o começo da vida e o final da vida, a morte, né? Então, a gente nasce no minuto seguinte, a gente já começa a envelhecer e cada dia a mais de vida é também um dia a menos no nosso futuro do viver, né? Então, assim, eu penso que este durante e como a gente pode fazer com ele, de que forma a gente pode vivê-lo, qual é a forma mais saudável de nos defrontarmos com ele, para mim é a grande questão deste processo de envelhecimento, né? É o como, o que fazer, em que transformar esse tempo que nos é concedido entre o início e o final da vida. Então, é assim que inicialmente eu penso o envelhecimento, o processo de envelhecimento. Enquanto você falava, teve essa frase do filme, né, atribuída a Buda, eu estava me lembrando do Rubem Alves, né, vira e mexe eu cito o Rubem Alves, escritor, psicanalista, já não está mais, né, entre nós, e ele falava disso, de desfazer os anos, né, enquanto a gente fala, né, estou completando X anos de vida, eles estamos desfazendo, né, então era bem por aí, que essa coisa, né, do começo e do fim, né? E aí, quando você faz essa abertura, que eu acho que a gente já podia parar por aqui, né? Depois dessas colocações dela, né? A gente, quando pensou, né, no tema, a gente falando, né, sobre envelhecimento, a gente se pegou muito pensando na questão, assim, é um tema delicado. E eu comecei a pensar até num ponto do seguinte, eu não queria que fosse tão delicado. Delicado no sentido da gente pisar em ovos para falar, né? Porque tem muito tabu e tem muito medo de falar, enquanto precisa ser um tema natural. É inerente à vida. Até porque ele é um processo que acontece naturalmente. Então, a gente falar sobre isso. Por que a gente tem medo de falar sobre envelhecimento, tem medo de falar sobre a finitude, sobre a morte, né? E, lógico, não associando que envelhecer é igual a morrer, mas é um processo que você vai passar, que todos nós vamos passar. A gente só não vai passar se morrer muito antes, se morrer cedo. Era o que eu estava aqui pensando. A partir do momento que você continua no seu processo de existir, se você não morreu, você está mantendo. Então, é exatamente isso. Que características você vai conseguir cultivar no seu dia a dia? Que coisas você vai conseguir agregar na sua vida para que esse período seja interessante. Porque, assim, às vezes a pessoa morre sem nem ter morrido. Ela morre para a vida, ela morre para os dias, ela morre para os objetivos, entende? Então, como é que você consegue extrair o melhor disso tudo, uma vez que nosso processo vai acontecer desde quando a gente nasceu? Não é um privilégio de ninguém, não é uma oportunidade que eu vou ter e você não, é tudo isso todos vamos passar. Então, como é que a gente consegue levar isso de uma maneira tranquila, positiva, não só positiva, mas proveitosa? Eu acho que é muito importante se pensar nisso. E eu vejo assim, como você falou, a gente não queria falar de uma maneira cuidadosa, específica, porque é um assunto não, tabu. Falar de maneira, né? Cuidadosa, muito cuidadosa, né? Porque é um assunto tabu. Mas, assim, como é que as pessoas observam isso e acham que eu vou ter uma dificuldade em falar do envelhecimento porque eu não quero, eu não aceito, sabe? E aí, né? Eu penso que, assim,
cada vez mais, né, eu acho que esse tema se faz relevante até. Porque, assim, a longevidade de umas décadas para cá, ela virou uma coisa real, né? Então, assim, o prolongamento da vida pelas condições que a ciência foi nos permitindo desfrutar é uma coisa que é desejada, vamos dizer, por todos ou quase todos, né? E se a gente deseja, a gente precisa tomar consciência do que este processo representa para que a gente possa vivê-lo fazendo valer a pena. Então, assim, eu tenho a impressão que, inicialmente, os 2 passos mais importantes para que a gente possa estar no processo de envelhecimento e poder vivenciá-lo de uma forma positiva, de uma forma feliz, até, eu diria até feliz, seria acolher este envelhecimento como uma realidade existencial, aceitá-lo e acolher. Ele é inescapável. Vamos ter que vivê-lo. Então, o que é que eu posso fazer para que este processo e esta vivência, que pode ser de 10, de 20, de 30, de 40 anos do meu envelhecimento, seja uma etapa da minha vida que eu possa desfrutar ao máximo do que, a despeito dos limites que o envelhecimento vai trazer, a despeito do declínio em alguns aspectos da minha vida, né? Como eu posso desfrutar ao máximo do que o meu corpo, do que a minha mente, do que aquilo tudo que eu aprendi me permite viver, né? Então, assim, fazer, digamos, fazer uso de todos os recursos físicos, mentais, emocionais, que me foi possível capitalizar do nascimento até este processo de envelhecimento chegar, e aí transformá-lo numa fase que eu possa dizer: quero viver, quero continuar sendo feliz, vale a pena continuar vivendo. Eu acho que esse acolhimento e essa aceitação é o que vai nos permitir fazer a preparação deste bom tempo da velhice, né? E aí, quando a gente pensa em preparação, como é se preparar para envelhecer, né? Envelhecer bem? Embora a gente focar no presente, eu acho que é uma das formas, digamos assim, muito valiosas para viver o envelhecimento, como para viver qualquer etapa da vida. Se desvencilhar daquilo que já passou e que não foi bom, né? Não manter o que foi até então, digamos, motivo de menos felicidade para a gente, eu acho que é também fundamental. Né? Então, se você consegue fazer, digamos, se soltar, se desligar daquilo que durante a sua vida lhe marcou menos positivamente, e você começa a viver este presente da forma que os seus recursos subjetivos, né, que nós falamos há pouco, lhe permitem, eu acho que você tem como se preparar melhor fisicamente, porque é indispensável, né? E como seria o se preparar fisicamente? Manter uma alimentação saudável, manter a sua movimentação física, a atividade física. Eu acho que são 2 coisas assim que cada vez mais estão muito, graças a Deus, muito exaustivamente até divulgadas, a importância da alimentação saudável e da atividade física. Porque, assim, de um lado, manter uma alimentação saudável não é, digamos assim, às vezes a coisa mais prazerosa, não é? Porque comer o que é gostoso, às vezes é muito mais fácil. Mas eu até escutei um dia desse um médico renomado, oncologista, ele falando sobre essa questão de dieta e dizendo: olha, é tão simples, vamos fazer a dieta divina? Comer o que a natureza nos oferece.
Se a gente optar por isso, a gente já vai estar, digamos assim, nos favorecendo e muito em termos de saúde. Então, eliminar ao máximo o que estiver fora deste circuito, daquilo que a natureza provê, né? Então, isso não é fácil porque a gente está numa sociedade em que as ofertas, né, do que é artificial, do ponto de vista alimentar, é cada vez maior, uma oferta, né? cada vez maior e cada vez mais divulgada, né? Cada vez a propaganda se torna mais inteligente e mais intensa. Mas, enfim, são escolhas que a gente vai tendo que fazer se a gente quiser, não diria garantir, porque a vida tem imprevistos, mas pelo menos fornecer os elementos mais assim seguros para que a gente possa então dar conta dessa preparação para o envelhecimento. Em relação à movimentação física, que é outra coisa que eu acho importantíssima, a gente vai constatando, eu acho que nem é difícil hoje constatar, né, com todas as informações que a gente tem, que o corpo ele foi feito para o movimento. Então, todas as nossas células, os nossos músculos, tudo que constitui a nossa biologia foi feito para estar em funcionamento permanente. Então, se você, por exemplo, quebra um braço e você o imobiliza, daqui a 2 meses, quando você for retomar o seu movimento, você já vai ter que fazer uma fisioterapia. Exato. Ou seja, há vamos dizer assim, um imperativo de que mantenhamos o corpo em movimento, né? E para além desses 2 pontos, que seria a alimentação saudável e o exercício físico, eu penso que a gente poderia acrescer o fortalecimento mental, no sentido do cérebro, né? Então, deixar que a nossa capacidade de aprender se mantenha em aberto, né? Não acharmos que já aprendemos tudo, mas, pelo contrário, nós temos muito a aprender. E quando a gente se permite fazer isso, a gente não está somente se beneficiando com o novo que a gente aprendeu, mas a gente está fortalecendo, do ponto de vista mesmo biológico, o nosso funcionamento cerebral. Né? Então, essa coisa de abrir as portas para este novo, do ponto de vista da aprendizagem, na maturidade, no processo de envelhecimento, eu acho que é muito precioso, né? E cada um pode fazer isso de muitas formas. Você gosta da música? Então envereda pela música a partir do momento que você então já estiver aposentado. Se você gosta de outro tipo de arte, vai para a pintura, vai para a escultura, vai cantar, feito eu. Foi se conhecer aí cantando, né? Então, assim, de repente, eu não sou nada cantora, mas eu adoro cantar. É cantante. É cantante. E canta muito bem. Vamos fazer a propaganda. Então, assim, de repente, assim, cada um vai fazer a sua escolha, porque eu acho que o processo de envelhecimento, assim como a vida de cada um, é muito singular. Não é? Ele traz, assim, tudo do que cada um constituiu, não é? Desde que nasceu até aquele momento. Então, a escolha que você vai fazer é também muito particular, é muito específica, é muito sua, né? O importante só, que eu penso que a gente pode demarcar como valendo para todos, é que essa escolha seja uma escolha que lhe favoreça. Uma escolha que produza em você um comportamento interno, pensamentos, propósitos, desejos e comportamentos externos, ações, etc. e tal, né? Que sejam positivas, que alegrem a sua vida, que tragam, digamos assim, um envolvimento com aquilo que lhe motiva, lhe apaixona, né? Enfim, as coisas que lhe dão muito prazer e muita alegria de viver. Eu acho que é por aí. E isso vale para todos. Isso vale para todos, porque a gente vê muito, quando a gente vai falar
sobre o envelhecimento, sobre o idoso, terceira idade, melhor idade, né? Tantas nomenclaturas que vem aí. Mas quando se fala, por muitas vezes vem como uma coisa muito engessada, como se fosse todo mundo igual. Né? Uma regra básica. Uma né? regra básica para o envelhecimento. E não tem essa regra básica, porque cada um é único. Claro, né? Claro. E essa coisa de construir construir esse processo do envelhecimento, passar por esse processo, é esse processo de construção aí, como você falou. Então, a gente não constrói, eu completei agora 40 anos, então agora eu tenho que começar a pensar. Não, eu tenho que pensar desde sempre, não como um peso, mas pensar que eu quero como passar, que eu vou passar, né? E como que eu quero passar. Exato. Né? Como que eu quero passar por essa fase, né? E se observar, porque eu estava me lembrando, a gente falando sobre o idoso, e aí eu fiquei pensando nas crianças e nos adolescentes, qual é a imagem que ele tem do idoso, qual é a imagem que é passada do idoso. E aí eu estava lembrando, né? Quando a gente tem essas placas indicativas, ainda hoje tem, já diminuiu um pouquinho. Já melhorou. Mas é sempre aquele bonequinho lá, né? Corcundinha, com uma bengalinha. Que eu disse, minha gente. Aí eu lembro dos meus pais, lembro dos meus avós. Eu disse, não representa os meus pais nem os meus avós, nem tantos idosos que eu conheço, né? Agora tá melhorando, tá? Já estão botando ele ereto, o bonequinho está ereto. 60 mais, né? E coloca lá, 60 mais. Eu disse, pronto, já melhorou, né? Mas sempre liga também aquela coisa da pantufa. A vulnerabilidade. Mas é sempre os símbolos, uma pantufa, uma xícara de chá, um crochê, um tricô, uma coisinha. Eu disse, gente, por que não coloca um tênis, uma cervejinha, se ele gosta de ir lá no barzinho, se ele gosta de cantar, se ele gosta de se divertir, né? Então, outras coisas que povoem o nosso inconsciente. Com outras imagens, que tirem essas imagens. Porque essas imagens, elas vão sendo formadas lá na nossa infância, na nossa adolescência, de que o idoso é esse velhinho, né, corcundinha com a bengala, e não é. E o processo do envelhecimento está sempre acontecendo. E está em ascensão, vamos dizer assim, porque a nossa população está envelhecendo. Está envelhecendo. A gente tem uma inversão de pirâmide que é real. Isso. Hoje eu escutei de uma pessoa dizendo assim, que alguém falou para ele assim, mas a minha avó, a sua avó gosta de dançar, não, mas avós não dançam. Aí essa pessoa disse, mas eu vou ser uma avó que dança, e muito. Então, assim, os comportamentos mudam, a condição de apresentação das pessoas está mudando, porque a gente tem esse incremento da medicina que favorece a isso, mas o nosso comportamento também tem que mudar em relação a isso. Sim. Né? A nossa forma de enxergar, a nossa forma de ver e parar de julgar, porque muitas vezes a gente julga que, que idoso mais saidinho, né? Como é que ele se acha possível participando desse evento, participando dessa situação? E a gente tem que mudar isso, porque eles podem participar do que eles quiserem. Claro. E enquanto também você estava falando, eu estava me lembrando, tem um documentário chamado Envelhecência. Eu fui retomar esses dias. É um documentário, ele já tem um tempinho aí, eu não lembro do ano dele. Mas Envelhecência, é de um diretor brasileiro. E aí ele conta a história de 6 idosos e como que eles estão passando o processo do envelhecimento e como eles se descobriram também. Então, tem um que tá pulando de paraquedas, né? Que quando eu ouvi ele falando pulando de paraquedas, eu disse, nossa, deu até uma vontadezinha, mas aquela vontade que vem e passa, sabe? Vem e passa. Eu disse, não é pra mim. Mas foi se descobrir pulando de paraquedas. A outra que se descobriu com tatuagens. Ela começou a se tatuar. Eu acho que ela tinha passado... Eu acho que ou ela ficou viúva ou ela se separou. Eu sei que ela teve essa cisão no relacionamento, né? E ela foi fazer uma viagem e ela voltou toda tatuada. E os filhos acharam, né? Ficaram todos, que é isso, mãe? Assombrada. Né? Então, assim, um foi nadar. A mãe da Nath, né, começou a nadar. A minha mãe começou a nadar com 50 anos. Pois é, né? Então, se descobrir, descobrir, né? Então, esse eu vou indicar aí para um monte de gente. E assistam Envelhecência, porque esses depoimentos são maravilhosos, né? Em relação ao seu processo,
Você já sentiu alguma situação em que as pessoas olharam e entendeu assim, poxa, estão achando que eu não deveria estar aqui? Ou alguma situação de preconceito? Ou algum momento em que você identificou que alguém não acreditou que aquilo era para você? Olha, na verdade, Nath, eu assim, de muitos anos para cá, muitos, eu me ligo muito pouco no que as pessoas possam pensar, ou julgar, ou concluir do que eu sou e do que eu faço. Eu diria que isso foi uma das maiores conquistas da minha vida, porque quando muito jovem, eu era exatamente o contrário disso. Eu era muito preocupada com o que as pessoas poderiam achar do que eu fiz, do que eu disse. Eu tinha, assim, uma necessidade enorme de ser aprovada diante das pessoas, particularmente diante das autoridades, né? Mas a vida me permitiu trabalhar isso muito bem, graças a Deus. Então, sério, eu nem observo, mas houve uma situação que foi de uma pessoa muito próxima e que, obviamente, fez isso cheia de sinceridade boa. E aconteceu exatamente quando eu fiz a escolha amorosa, a minha última escolha amorosa, o último parceiro que eu escolhi. Então, essa pessoa falou assim, poxa, você ainda quer ter alguém? Porque isso tem só 2 anos, né? E eu tenho 73 anos. Então, você ainda quer ter alguém? Eu digo, claro que eu quero. Por que não? Claro que eu quero. O coração está aberto, a porta está desse tamanho. Isso. Então, assim, mas é o tipo da coisa que para mim não soou como nenhum freio, nada nenhum que... impedimento, não, né? nada até que... Eu acho que eu levei mais assim, poxa, é somente a vontade ou de indagar e de entender como é que alguém que chega aos 71 anos e, de repente, ainda deseja ter alguma construir companhia. uma nova relação amorosa. Eu só me lembro desse momento. Tá? O mais, eu acho que realmente, se acontece, eu não me dou conta. Que bom. Sim. Lembra, tem uma música da Dona Irã Barbosa que fala disso, né? Que ele fala sobre essa questão de que as pessoas vão falando e ele não vai esquentar a cabeça, ele não vai ligar. Envelhecer é uma arte. Né? E aí ele não vai né, dar ouvidos. Eu acho que dentro dessa arte, essa questão aí de que você chega num ponto que você não quer mais agradar ninguém, quer agradar só a si, é a melhor parte. E eu sempre vejo, lógico, né, você falou aí de ir trabalhando, né, isso durante a vida. E tem uma coisa também muito da maturidade. Lógico que a gente se permitir também, né? Sim. Porque quando a gente vai pensar nos nossos 20 anos de idade, das preocupações que a gente tinha, né? Ou na adolescência. Eu lembrei que na adolescência, eu tinha uns períodos na adolescência que era assim, para ir na padaria, de tempos em tempos eu tinha alguma coisa que eu tinha que inventar, uma moda que eu tinha que inventar. Então tinha um tempo que eu só ia na padaria se eu passasse rímel. Tinha um tempo que na padaria só ia se eu fosse com todas as pulseirinhas. Então, se eu fosse... Então, uma coisa assim, da vaidade, aquela coisa, né, para mostrar... E que era assim, aquilo era importante para mim, de como que eu ia ser vista. Então, eu ia mudando a modinha de tempo em tempo. Então, depois a gente chega 20 anos de idade, 30 anos já tem uma mudança bem legal ali, né? E aí a gente vai falar das crises das idades, né? Então, todas as idades vão ter as suas crises, né? Lógico. Então, a crise dos 30... Eu sempre coloco a crise dos 35 também, para mim, que foi uma guinada também muito importante. Mas aí tem crise dos 40, crise dos 50, dos 60. Então, a gente vai vivendo isso. E quando eu falo em crise, não necessariamente, eu não estou falando uma coisa existencial e tal. Mas uma crise no sentido da gente começar a se questionar de tantas outras coisas. Mas eu não preciso mais disso. Então, com 20 anos de idade, tinham coisas que eu não me importava que algumas pessoas falassem, mas tinham muitas outras tantas que eu me importava. Que aos 30 já é diferente, que aos 40 já é diferente. Foi diferente, né? Então, hoje, aos 42, a forma que eu penso que já é bem diferente de tantas que pensei lá atrás, né? E eu acho assim que é muito importante a gente pensar o seguinte, que quando a gente diz assim, eu não me preocupo mais com o que possam pensar, não é no sentido de dizer, eu quero fazer tudo o que eu quero, em absoluto.
né? Eu acho que o bom senso, a sensatez, né? Ter uma dimensão de cada tempo da vida que a gente está vivendo, daquilo que a gente pode, até onde a gente pode avançar e até onde não pode. Eu acho que isso tudo é importante a vida toda. Sim. Né? Mas há um determinado campo da vida, que é o da liberdade subjetiva, que eu acho que precisa acontecer sempre, não é? Quando você, digamos assim, faz uma escolha, não faz uma escolha sem reflexão nenhuma, não faz uma escolha por fazer, mas você pode fazer uma escolha que nem todo mundo considere que é, digamos assim, a escolha boa para a sua vida, sim, ou adequada para a sua vida. Isso. Né? Eu acho que essa liberdade subjetiva é muito preciosa. Né? É verdade. Assim como eu acho que, assim, na maturidade e nesse processo de envelhecimento que a gente está falando, já que a gente tratou sobre essa questão da liberdade, né? Eu acho que um outro fator que eu considero muito fundamental para esse tempo da vida, mas que não é uma coisa que a gente, digamos assim, constrói já no envelhecimento. Eu acho que é uma coisa que a gente começa a construir antes, bem antes, porque é uma coisa que a gente faz desde cedo, são as relações humanas, que a gente escolhe ter, com quem ter e como ter. Né? Eu acho que essas relações, elas são assim, um tesouro, precisam ser um tesouro na vida, né? Porque eu acredito que quando a gente chega já na fase de envelhecimento mesmo, eu penso que você ter vínculos afetivos sólidos, bem estabelecidos, isso do ponto de vista familiar, do ponto de vista das amizades ou do ponto de vista amoroso, eu acho que é assim, o que constitui um dos alicerces mais importantes para a gente ter esse bem viver, esse bom viver no tempo da velhice, né? É você ter com quem fazer as suas trocas afetivas, é você saber com quem você pode contar, né? E, sobretudo, eu penso que neste caminho, é aí onde entra a liberdade subjetiva, neste caminho em que a gente constituiu essas relações, em que a gente as viveu e está vivendo, a gente ser capaz de abrir mão daquelas que não nos fazem bem. Eu penso que as relações que são, digamos assim, ou agressivas, ou destituem, não somam, elas apenas, vamos dizer, consomem as suas energias, né? As relações que, digamos assim, não lhe ajudam a crescer como pessoa, apenas, digamos assim, estão ali quase que desfrutando do que você pode dar para elas. Eu acho que essas relações a gente precisa ter a coragem de abrir mão delas. Porque se a gente as mantém, provavelmente a gente vai pagar um preço lá na frente. É muito provável. E às vezes o preço não é barato, é alto, né? Então eu penso que dentre as coisas todas que a gente pode incluir na preparação para o envelhecimento, esta seria uma. Ser muito cuidadoso com os vínculos afetivos que a gente constituiu, ser muito generoso com esses relacionamentos, mas no momento que a gente se deparar com alguma dessas situações em que fique claro que aquela relação ela é negativa para a sua vida, ela lhe prejudica, eu acho que ter coragem de dizer a partir de agora não é muito, muito fundamental. O saber dizer não, né? A gente percorre esse caminho a vida toda, né? De que precisa dizer não para tantas coisas e a gente não se encoraja e a gente chegar numa fase da vida que, peraí, né? Basta, né? Já deu, porque e é tô difícil. Pagando, é muito difícil. Não é fácil dar esse não, né? Porque às vezes a gente precisa fazer isso em família, às vezes a gente precisa fazer isso com um parceiro amoroso, às vezes a gente precisa ter um não
que não seja redondo, mas que seja na medida até mesmo para filhos. Uhum. Então, eu acho que é um dos desafios grandes que a gente pode ter no processo de envelhecimento, é quando você se defronta com uma dessas relações humanas da sua vida, relações afetivas, que você precisa ou se desfazer ou estabelecer limites muito claros. É. E isso parte muito do pressuposto de que você se autoconhece, né? Uhum. A partir do momento que você se autoconhece muito bem, você está apto a realmente fazer essas delimitações. Sim. Até onde eu posso ir, até onde o outro pode ir, e como eu vou me comportar diante disso. Aham. Sem sofrer, sem se desgastar. Porque eu sou muito assim. Eu acho que a vida precisa ser vivida e bem vivida. Eu sou dessa opinião. Então, quando você tem autoconhecimento, que eu acredito que seja uma das virtudes de quem consegue viver mais anos, é esse autoconhecimento, é você realmente ter essa noção dos seus limites, daquilo que você realmente deseja. Sabe? Eu acho que é sabedoria até. É algo que a gente vai, né, aí... né, na caminhada da vida, a gente vai aprendendo as duras penas também, né? Porque né, o processo que a gente vai quebrar a cara aí de vez em quando, né? Claro. E essa coisa da liberdade, eu sempre penso, começou a me vir aqui, né? A lembrança, meu avô, minha mãe, meu pai, né? As pessoas que eu vou conhecendo aí ao meu redor, e de como cada um lida com a liberdade, né? Com a liberdade deles. E eu me lembrei de um amigo que eu estava uma vez conversando com ele, e ele estava falando alguma coisa da velhice, que ele já estava muito velho para começar um curso e tal. 43 anos, alguma coisa assim. Eu disse, como é? Aí ele, não, porque eu acho que já nessa idade, eu disse, não, pelo amor de Deus, né? No começo da vida? Pois é. Exatamente. E eu até falei para ele de outra coisa do começo da vida, exatamente nessa conversa. Porque eu dei exemplo dos meus pais, né? E eu falei, nossa, eu não consigo pensar assim, não entra na minha cabeça isso. Porque eu tenho como grande exemplo os meus pais, que começaram cursos, que começaram trabalhos novos e tal, aos 50, aos 60. E eu comecei a ver já há algum tempo aí, 60 anos é o começo de muita coisa, o começo de tanta coisa na vida, de tantas guinadas importantes pra gente. Então, assim, o que era antes o 60... que era o curvadinho com a bengala, né? Pra mim tá na flor da idade. Eu tô vendo como na flor da idade de começar tantas coisas. Eles têm um discernimento que tem essa opção de escolha, né? De fazer novas coisas, de construir novas histórias. E lembrei, alguma vez encontrei na internet, colocaram a fotografia de um jornal. Eu não vou me recordar agora o ano, mas vamos pensar em muitas décadas, muito tempo atrás, e tinha assim... uma senhora de 43 anos de idade, conversava assim, a manchete, sabe? E era tratando ela como uma velhinha e tal. Eu disse, nossa, 43. Eu disse, pronto, já tô essa senhorinha. Né? Então, esse processo vai mudando com o tempo, né? Muda esse conceito de velhice e os termos e tudo mais. Eu até, assim, eu não me incomodo com o termo velho. Sim. Porque eu falo até com relação ao tempo, né? E tem a forma também de falar, né, de uma forma pejorativa, né? Claro. Então, assim, a forma que você vai falar, né? O jeito que você fala. Então, assim, a palavra velho não ter problema, né? Que quando eu falo, tá, eu tô velha, então, para algumas coisas, mas velha no sentido não é de que eu não posso mais fazer. Mas né? Eu não escolho fazer. Isso é da escolha aqui que se faz. Né? A doutora Ana Cláudia, ela tem uma passagem desse livro que eu gosto muito, e depois eu vou aqui sugerir para quem gosta do tema do processo de envelhecimento, que ela diz assim, que há 2 palavras que o idoso deveria não usar, não é? O nunca e o sempre, como sempre os paradoxos. Sempre. Né? Então, nunca fiz isso e nunca vou poder fazer diferente. Ela fala pro idoso, né? Então, pro idoso, pronto, eu tô no caminho certo, porque são 2 palavras que eu não gosto de usar. Então, assim, nunca fiz, sei que nunca vou conseguir fazer, sei que nunca vou conseguir aprender, ou então, mas eu sempre resolvi minhas coisas desse jeito,
eu sempre consegui fazer dessa forma e deu tudo certo. Então, por que mudar? Então, assim, são duas palavras que não são as palavras, mas as posturas que engessam, Isso. né? Que não lhe permitem ter a flexibilidade de sair da zona de conforto que você se acostumou a estar. E eu, pessoalmente, eu sei claramente que quando se trata de tecnologia, eu estou mais ou menos ainda emperrada, ou no nunca ou no sempre. Porque é uma área que, sinceramente, até hoje eu não consegui me apaixonar. Sim. E tenho minhas resistências, né? Mas, dentro dessa história toda que a gente está conversando, quem sabe, né? Poxa, Acontece e a coisa do se permitir também de se identificar, né? Até o exemplo que eu dei da coisa do pular de paraquedas, acho que eu já dei esse exemplo outras vezes de deixar de pular de paraquedas, porque é uma coisa que eu não consigo me ver fazendo. Mas eu sou muito da coisa assim, pode ser que amanhã eu me veja. Então, assim, não sei como é que vai ser o dia de amanhã, né? Então, a mesma coisa, quando eu vi lá o cara falando lá no documentário, ele falando aquilo, deu aquela vontadezinha, mas é a vontade que dá e passa. Então, aquilo pra mim já é tão grande, só de me permitir dizer, olha, deve ser legal. Né? Só aquilo ali pra mim já é muito importante. Com certeza. Que é uma coisa da gente se permitir pensar diferente. Eu acho que assim, a flexibilidade na vida, ela é de um valor inestimável. Em qualquer tempo da existência. Mas quanto mais a gente vai ficando adulto, mais velho, etc., mais ainda, não é? Porque você vai, nesse processo de maturidade e de envelhecimento, você vai se defrontando com muitas mudanças. Principalmente na época de hoje. A gente está o tempo inteiro diante do novo. Então, você, às vezes, não tem muito essa opção de dizer, daqui não saio, daqui ninguém me tira. É preciso que você se disponha a sair desse lugar, até para compreender um pouco melhor, não somente para poder fazer diferente na sua vida, mas compreender um pouco melhor aqueles que você ainda acompanha, os seus filhos, os seus netos, não é? Enfim, todas essas mudanças que terminam fazendo uma interferência na vida de nós todos, né? E, assim, uma outra coisa que eu gostaria de colocar aí, que eu acho muito interessante em relação ao processo de envelhecimento, que também é um elemento que me foi apresentado pela doutora Ana Cláudia e que eu acho de muito valor, é a questão da gente, no processo de envelhecimento, mas obviamente que valendo para sempre, né? Abraçar a tristeza, abraçar no sentido de aceitar quando ela aparece, porque vai ser dessa forma que a gente vai encontrar os elementos que poderão nos ajudar a fazer a travessia de superá-la e voltar a encontrar novamente a alegria, e talvez até muito maior, né? Então, assim, eu acho que quanto mais a gente envelhece, obviamente, maior o risco da gente se defrontar com perdas de toda a ordem, né? Então, eu quero ter 90 anos, eu quero muito, eu quero ter até 100, mas é óbvio que para que eu chegue aos 100 anos, provavelmente que neste intervalo de tempo, eu posso perder amigos, eu posso perder familiares, né? Eu posso perder até, digamos assim, oportunidades que eu gostaria de ter e que alguma coisa me impeça de atingir. Tem perdas simbólicas, né? Dentro de Exatamente. Tudo isso, né? Então, assim, quanto mais a gente vive, mais nós estamos expostos a perdas. Então, isso de acolher essa tristeza no sentido de entender que a vida não é essa felicidade plena que hoje se apregoa, né? Ser feliz o tempo todo, essa ditadura da felicidade. Isso não existe, isso é uma utopia. Então, quem quer que seja vivente, vai ter momentos bons, vai ter momentos ruins, vai ter conquistas, vai ter desafios, vai ter perdas e ganhos, né? E, principalmente, perdas, digamos assim, afetivas, quando a gente passa a pensar nesse tempo mais extenso de vida, né? Então, ela fala sobre isso e eu acho que no momento que a gente aprende a fazer isso, a gente está se preparando
para viver os lutos da vida. Os lutos das perdas simbólicas e os lutos das perdas afetivas também. Sim. Eu acho que é uma coisa assim de extrema importância, né? Mas, por outro lado, acho que a gente também pode estar muito atento quando a gente pensa em idosos, né? Que essa tristeza que a gente pode se defrontar em um idoso que a gente tem a possibilidade de cuidar, por exemplo, ela não deve ser uma coisa que a gente não reconheça, não, digamos assim, não cuide no sentido de ajudar na travessia, não é? Porque o idoso, eu acho que eu diria que há uma tendência que, não sei se chame de natural, mas é um processo que acontece muito. Quando se vai envelhecendo, né, se perde alguns contemporâneos e nem sempre as pessoas com quem se convive, né, elas têm trocas a fazer da vida vivida em comum. Não é? Eu me lembro que foi uma outra frase que eu escutei há muito tempo e que no começo também eu resisti. Só vale a pena viver enquanto vivem os nossos contemporâneos. Hoje eu acho que a gente pode modificar um pouco essa frase, mas há uma coisa aí que é muito importante da gente perceber. Como para o idoso a perda desses contemporâneos é retumbante, né? Porque, assim, quais são os netos que poderão ter a sensibilidade de escutar a história dos seus avós, né? Quais são os filhos que às vezes também se dispõem a escutar? E não é simplesmente escutar, mas é tentar, digamos assim, fazer com que essa história, ao ser contada, a gente possa realçar o que ela teve de melhor, o que ela teve de positivo, né? Então, assim, eu penso que a escuta do idoso é uma das coisas, assim, a escuta atenta, a escuta verdadeira, a escuta interessada. Eu acho que ela é uma das coisas mais preciosas que uma pessoa idosa pode encontrar nas pessoas com quem convive, né? E acho que é a partir dela que, digamos assim, se pode manter a alegria de viver, mesmo com todos os limites e declínios que o processo de envelhecimento possa vir a estabelecer para a vida de alguém, né? Salvo situações muito excepcionais, né? Problemas de enfermidades muito graves, etc. Mas, colocando isso à parte, eu acho que as pessoas que envelheceram com os limites assim mais normais do processo natural de envelhecimento, eu acho que elas serão extremamente gratificadas e digamos assim, valorizadas se elas encontrarem naquelas pessoas que estão com elas essa capacidade de serem bem ouvidas, bem escutadas. Eu acho que é uma preciosidade muito grande. E sempre essa escuta traz aprendizado, né? Claro. Se a gente for observar, a gente sempre aprende com quem já passou, mas a gente tem uma mania de achar que não, que na nossa versão vai ser tudo diferente. E acaba se repetindo, os fatos acabam sendo bem parecidos com o que alguém tem para acrescentar. Alguém que já passou, alguém que já viveu. Sim. É até uma forma de a gente, vamos dizer assim, sinalizar, escute melhor quem está ao seu redor, sabe? Quem tem um pouco mais de anos à frente. Sim. Porque a gente está vivendo numa sociedade que tudo é muito rápido, tudo é muito volátil, as informações vêm muito de uma maneira que as pessoas não param, nem, às vezes eu acho, para apreciar o que está acontecendo no seu dia. Elas estão atropelando tudo. E essa escuta aí, eu acho que está ficando muito mais comprometida do que nunca. Eu fiquei pensando nessa questão da escuta, do se relacionar, né, com a outra pessoa, com essa escuta ativa mesmo e atenta para o idoso, porque por muitas vezes no idoso fica uma coisa de
lembrar o passado. Apenas lembrar o passado. Às vezes nem ele é mais lembrado com saudade, a depender, né, de como está sendo aquele processo ali da pessoa. Mas a coisa do passado, do presente, o que é o presente, também fica uma dúvida, é só isso aqui que eu estou conseguindo, né, aproveitar da vida. E como se não houvesse mais futuro. Então, eu vejo meio como um limbo ali para esse idoso. Peraí, o que que eu fui, o que eu sou agora e o que eu tenho ainda de futuro? Então, essa relação com o outro coloca ele num presente de entender assim, eu posso ainda construir relações verdadeiras. Né? Eu posso conversar com o outro, eu posso compartilhar da minha vida com o outro e aprender também com esse outro. Claro. Né? Então, coloca ele, situa ele no tempo e no espaço. Peraí, e também até tirar dessa ideia que muitas vezes é colocada de que o idoso, ele é inútil, ele não... descartável, né? Então, ele não aguenta mais, ele não suporta mais, isso não pode, é muito não pode, né? Tanta restrição, né? Às vezes já tem uma restrição alimentar também. Eu tô lembrando aqui da minha avó, bichinha, tava numa fase que não podia tanta coisa para se alimentar. Mas assim, veja, já tem tanta restriçãozinha, né? E ainda vai ter gente de fora para dizer, não, mas você não pode ter um novo amor, não, mas você não pode cantar, não, mas você vai para onde com essa roupa, não, mas por que você fez esse procedimento estético, não, mas por que... Então é muito não e muita gente para dar opinião. É muita regra, né? Do lado de fora. E esse idoso tem autonomia, tem a vida dele e precisa se sentir útil. Essa né? questão da autonomia, eu acho que é uma coisa assim que é muito relevante que as pessoas se lembrem que elas estão diante de uma pessoa. Porque, às vezes, a gente presencia situações em que há dois adultos falando sobre um idoso que está ao lado, como se ele não existisse. Então, elas estão ali discutindo a vida daquela pessoa, dizendo o que é melhor, dizendo como é que é preciso fazer, mas aquela pessoa não tem a menor possibilidade de ser escutada sobre isso, de opinar sobre isso, de dizer quero, não quero. Poxa, parece que ela realmente não existe mais. Invisível. Sim. Invisível, né? Então, assim, de um lado, eu acho que esse respeito à autonomia que cada um ainda possa ter no seu processo de envelhecimento. E também, eu acho que outra coisa muito preciosa é evitar a crítica. A crítica pela crítica. Sim. Tipo, o idoso tropeça. Mas, pai, por que você não prestou atenção? Poxa. É desse jeito. Deixou alguma coisa fora do lugar. Pai, ajude. Você já dá tanto trabalho. Gente, eu acho que isso assim é tipo, vamos desanimar esta criatura que está na nossa frente, vamos desanimá-la de viver. Porque assim, você já está tão cercado de limites, porque a própria vida se encarrega naturalmente de estabelecê-los, não é? Você já está podendo desfrutar de muito menos do que você já desfrutou. Então, eu acho que o mínimo que as pessoas que estão na convivência cotidiana do idoso podem fazer é justamente terem este respeito e este acolhimento afetuoso a esta pessoa idosa, sabe? Para mim é o mínimo que pode ser feito. Eu tenho uma amiga, ela perdeu a mãe dela recentemente, com 90 e poucos anos. E assim, eu realmente era muito encantada, e sou muito encantada com a história delas duas, porque acompanhei, não tão de perto, mas acompanhei, digamos assim, os 2, 3 últimos anos de vida dessa senhora. E a relação dela com essa filha era uma coisa tão bonita, sabe? Era assim, uma troca de afetos tão profusa,
sabe? Então, tanto a filha, era aquela filha que ela é nutricionista, então ela tinha toda uma preocupação de fazer a melhor comidinha, sabe? De cuidar dos problemas de saúde da mãe com um carinho absurdo, sabe? De satisfazê-la quando ela dizia, por favor, eu queria que fulano viesse aqui ou fulana viesse aqui, de chamar essas pessoas, de comemorar o aniversário dela com os vizinhos da rua que ela conhecia há tanto tempo, né? E da mesma forma, a mãe, em troca, ela vamos dizer assim, se debulhava em afeto para essa filha. Dizia tanto que a amava, que ela fazia tudo que ela podia fazer por ela. Era uma coisa bonita e muito espontânea. Muito espontânea, sabe? Era uma coisa de mão dupla, mas assim, de uma naturalidade e de uma autenticidade, sabe? Que eu acho que podia ser um belo espelho para muita gente que tem pais idosos, avós idosos em casa, sabe? Essa coisa assim que eu, como filha, tenho todo o prazer de estar com você nesse tempo da sua vida, fazendo o que você está precisando que eu faça. Mais ou menos por aí. E dando a oportunidade de fazer aquilo que ela quer também. Sim, exatamente. Né? Uma troca bem genuína. E acho que bem isso que você falou, que é sempre pensar que é uma outra pessoa. Sim. Né? Independente não esquecer, de idade, de não esquecer condição. disso. É uma outra pessoa que exatamente. também sente, né? Que também ela não tá essa coisa, né, de falar como se o idoso não estivesse. Ela está ali, ela está entendendo, ela está compreendendo. Então, se dirija a ela, fale com ela, né? Exatamente. Tem uma pessoa ali. Ela né? tem demandas e eu quero atendê-las. Pois é. Eu posso atendê-las. Né? Sim. Eu acho que é uma bênção você ser um idoso e precisando ser cuidado, encontrar alguém com esta sensibilidade, com esta afetividade, com essa forma tão carinhosa de cuidar. E a doutora Ana Cláudia também fala lindamente sobre isso, também da coisa do se permitir ser cuidado, né? Ela pontua muito sobre essa questão. Sim. Eu acho que isso caberia um outro verdade. episódio. Aí ela fala lindamente sobre essa questão, verdade. né? Do se permitir também, né? Aprender a receber. Aprender a receber. Porque a gente também, às vezes, a gente encontra muita gente, assim, mais nova do que eu, na minha faixa etária, que diz assim, não quero precisar de ninguém. Não quero dar trabalho. Quando eu estiver mais velha, eu vou para um asilo. Eu digo, Deus me livre. Eu tenho 4 filhas. Se eu ficar muito velha e, por acaso, eu precisar, pode ter certeza, eu vou fazer rodízio. Rodízio, vamos, né? Todo mundo, vamos. Tem que vou um mês para casa de uma, 3 meses na casa de outra, com a certeza de que serei muito bem cuidada. É verdade. Que bom, né? E assim, que bom também que seria que muitas pessoas tivessem essa oportunidade, né? Que a gente sabe que não tem. Né? A gente sabe de uma realidade de desigualdade social e da realidade também do idoso no Brasil, né? Claro. Isso. O número de idosos também que são abandonados também tem crescido bastante. Então, assim, a gente também não tem uma realidade assim tão legal. Tão né? positiva, né? Pois é. Mas a gente enquanto profissionais da saúde mental, a gente falar sobre isso. Né? Por isso que a gente precisa dar luz para esse tema, porque a gente precisa abordar. Estamos envelhecendo, e aí? Isso. Né? O que a gente vai fazer? A gente tem que se sensibilizar e sensibilizar as pessoas que isso é uma realidade. Hoje a gente já tem uma classificação importante de que a gente classifica o indivíduo como idoso e já temos até os super idosos, que são aquelas pessoas que atingem 80 anos, 90 anos, porque a gente considerava que o idoso ia viver até 70 e alguma coisa, isso já não é mais assim. Então, a gente tem uma parcela, graças a Deus. A expectativa de vida é essa, né? 75, de passagem, mais ou menos. porque são pessoas que têm autonomia, são muitas pessoas que têm uma saúde invejável até. Sim. Então, assim, é uma classificação que está acontecendo, que está mudando, os cuidados estão mudando dentro da área da medicina com esse enfoque, entende? E que a gente consiga, dando luz a esse assunto, trazer autonomia para essas pessoas, trazer serviços que favoreçam essas pessoas, sabe? Que
os próprios indivíduos que estão convivendo com essas pessoas entendam que elas têm querer, têm vontade. Importantíssimo. Sabe? Sim. É um tema que vale a pena estar sempre sendo lembrado. A gente precisa, né? Mas por hoje a gente vai encerrar, né? Vamos A ficar gente por esqueceu de aqui. dizer apenas uma coisa da nossa convidada, que além de tudo isso que nós pontuamos, ela é mãe de uma grande amiga nossa. Pois é. Que E nos ela que nos presenteou indicou. com Ela que nos indicou. Porque quando eu estava falando para ela aqui antes, eu disse, a gente queria alguém para falar sobre a temática, mas tinha essa coisa, né, de quem que está disponível, de quem que fica de boa de falar sobre envelhecer. Isso. E ela simplesmente, minha mãe. Eu disse, então, vamos falar com sua mãe. Obrigada pela indicação, Tati. Maravilhosa. Deixa que eu agradeça de novo a vocês. Adorei ter conversado sobre isso. Eu acho que, de certa forma, isso me instigou a estudar um pouco mais o assunto, ler um pouco mais sobre o assunto. Foi muito bom ter retomado aqui este livro, Para a Vida Toda Valer a Pena, da doutora Ana Cláudia Quintana Arantes. Eu acho que ela fala lindamente e, assim, de um ponto que é incrivelmente alicerçado, que é a vivência dela como geriatra e como geriatra que dá cuidados paliativos, ou que deu cuidados paliativos por muitos anos. Então, assim, o que ela nos diz aqui é de um valor inestimável. Mas muito obrigada. Para mim foi uma experiência maravilhosa. A gente agradece. Assim, super feliz com a sua presença. Eu acho que abrilhantou de uma maneira inestimável também. Muito obrigada. Espero ter contribuído, sim. Bastante. E até lembrando aqui, Nath também já viu, eu já vi também algumas vezes a Lourdinha cantar. Sim. Né? E tem uma música que desde a primeira vez que eu a vi cantando, O Que É O Que É. Até hoje, quando eu escuto essa música, eu até falo pra Tati, eu só lembro da tua mãe. A gente tá em algum local, escuta a música, Tati, tua mãe. Né? Então, encerrar, porque é justamente isso. Eu acho que é muito você, né? E queria, assim, que todo mundo também tivesse essa energia também de lembrar sempre de que a vida é bonita e é bonita. Maravilha. Né? Maravilha. Então, a gente agradece a todos vocês que nos acompanharam, né? Nos acompanhem lá no nosso perfil no Instagram sobre CT Podcast. E a gente aguarda vocês no próximo episódio. Até a próxima. Até lá. Até.